Histórias Cascudas, porque escolhi todas as histórias que tenham bichos com cascos, tartarugas, cágados, jabutis, bichos bem brasileiros. E na seção Histórias Cascudas, também brinco fazendo uma homenagem ao grande pesquisador de histórias do Brasil, Câmara Cascudo. Portanto, era uma vez uma história cascuda para vocês. Houve uma festa no céu. Uma grande festa, 3 dias de comemoração, uma boda. E todos os bichos foram convidados. Obviamente, os primeiros a chegar foram os alados. Porém, dentre os bichos convidados, um estava muito contente com o convite. O cágado, que vinha com o seu casco pesado, o seu passo demorado, muito contente, mas muito preocupado se conseguiria chegar. Os cágados adoram dançar. Penso eu que principalmente as músicas lentas. E o cágado vinha. Já estava aflito porque via alguns bichos já à volta da festa. E ele tentando chegar. Foi quando surgiu a garça, uma ave de bico muito pontudo, asas muito fartas, e fingiu-se de bondosa e convidou o pobre do cágado a lhe dar uma boleia, uma carona. Chegou para ele e já perguntou: "Ô, compadre cágado, vai à festa no céu?" Ela nem era tão amiga dele assim, mas fingiu ser. E já perguntou: "Ô, compadre, não quer uma boleia para ir à festa no céu?" E ele, tão contente com a possibilidade de chegar, prontamente aceitou: "Ô, comadre, muito obrigada, como a senhora é bondosa." E ela já foi dizendo: "Suba as minhas costas, juntos chegaremos à festa no céu, bem a tempo de dançar." E o cágado, muito desajeitado, subiu às costas da garça que levantou voo. E quando estavam lá no alto, no meio da rota, ela já perguntou: "Ô, compadre cágado, consegue avistar terra aqui de cima?" E ele, coitadinho, tão contente: "Sim, comadre, sim, ainda vejo a terra lá embaixo." E ela continuou a rota, com o seu plano traçado. Subiu, subiu, subiu e mais adiante perguntou outra vez: "Ô, compadre cágado, consegue ver terra aqui de cima?" E ele, morrendo de medo, só olhando assim, com o cantinho do olho: "Não, comadre, já não sei o que é pedra e pau lá embaixo." Foi aí que a garça deu uma quebrada de asa e o pobre do cágado foi caindo lá de cima, com seu casco abaloado, veio assim aos caracóis, bolando, bolando e gritando: "Léu, Léu, Léu, se eu escapar, nunca mais bodas no céu. Léu, 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 se eu escapar, nunca mais bodas no céu." Quando já estava perto de bater na terra, o cágado viu que o lugar onde cairia estava cheio de paus e pedras. Ele encheu-se de coragem e teve uma ideia. Ele pensou: "Com tanta pedra e pau, é o meu final." E gritou: "Paus e pedras, afastem-se, senão vos quebrarei. Paus e pedras, afastem-se, porque senão vos quebrarei." Vocês não acreditam. Os paus e as pedras começaram uma grande correria. Foi pau para um lado, pedra para o outro, porque eles acreditaram. O cágado gritava com tanta determinação que eles imaginaram que realmente ele os quebraria. Correram e formaram então uma grande clareira. E o cágado vindo lá de cima, como não havia paus e pedras, sobreviveu.
mas dizem que foi pedaço do casco para todo lado. Mesmo todo quebrado, ele estava salvo. E a velha que me contou essa história diz que Deus, teve muita compaixão do coitadinho. E para fazer justiça, porque na final ele só queria chegar à festa no céu. De lá desceu e colou, pedacinho por pedacinho, com muito cuidado. O casco continuou abaloado, porém todo remendado. E a velha me contou que desde então todos os cágados que caminham sobre a terra nunca mais fizeram questão de ir a bodas no céu. E tem o casco todo coladinho. E em nome da memória, terminei essa cascuda história. Agora com uma tartaruga, que é prima do cágado e do jabuti. Tem um pormenor. A tartaruga da nossa história fala sem parar. Dizem que, como era no tempo que os bichos falavam, ela falava tanto, mas tanto, que ninguém queria morar ao seu lado. Ela vivia sozinha, num lago até muito bonito, mas sem nenhum vizinho. Um pouco mais afastado vivia o rei. O rei com um castelo muito bonito, com torres muito pontudas, um lugar maravilhoso. Mas também falava muito. E todos estavam preocupados. Por quê? Sabemos que um homem sábio é um homem de poucas palavras. Primeiro pensa, para depois falar. E o rei nem conseguia reinar, tanto que andava a falar. Convidaram até um sábio conselheiro para tentar aconselhar o rei e dizer que as palavras são de prata, mas o silêncio é de ouro. E às vezes é preciso parar e escutar. E aí a vida ia correndo, a tartaruga lá sozinha no seu lago e o rei a falar no castelo. A tartaruga falava tanto que qualquer um que se aproximava já ouvia as longas boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu lago, olha, ele é muito bonito. Todos vão estar a falar que eu sou uma tartaruga que fala muito, mas eu não sou uma tartaruga que fala muito, eu só estou a falar porque eu estou recebendo vocês, os convidados. Como é que eu recebo os convidados e não digo nada? Mas se eu quiser eu fico calada. Eu agora só não estou calada porque eu estou explicando para você que eu não falo muito, porque se vocês vão acreditar que todo mundo aí fica a falar que eu falo muito, mas eu não falo muito, sou uma tartaruga que fala muito pouco. Se eu quiser eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias calada. Eu agora só não estou calada porque eu estou dando as boas-vindas. Agora eu tô falando, porque é a minha vez de falar. Depois é a sua vez. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Enquanto um fala, o outro não fala. Mas agora quem está a falar sou eu. Por isso que sou eu que estou a falar. Porque se eu fosse uma tartaruga que falava muito, vocês não iam imaginar o que é falar muito. Diz que quem fala muito é aquele rei. O rei fala, que ninguém consegue aguentar. Eu não. Se eu quiser, eu fico calada. Agora eu só não tô calada porque eu tô dando as boas-vindas. O visitante mal chegava, já partia, porque não aguentava aquele falatório. O conselheiro chegou ao castelo do rei com a missão de tentar lhe convencer a falar menos. E ficou a observar, à espera de uma oportunidade para aconselhar. Nesse tempo, 2 patos selvagens ouviram os rumores de que, no grande lago próximo ao castelo, havia uma tartaruga que falava em trovelim. Disseram aos patos que não havia um ser vivente que falasse mais que a tartaruga. E mais, não havia um ser vivente que conseguisse silenciá-la. Os 2 patos encararam como um desafio e rumaram ao lago para convencer a tartaruga a calar-se. Chegaram os 2 de muito longe e pousaram bem ao lado da tartaruga no lago. Quando ela avistou os 2 visitantes, já começou a falar: "Oh,
que maravilha, 2 patos selvagens vieram de muito longe, deve estar muito cansado. Sejam muito bem-vindos aqui, esse lago é meu, eu moro sozinha, porque ninguém quer morar aqui comigo, não entendo por quê. Porque todo mundo fica dizendo que eu sou a tartaruga que fala muito. Mas eu não sou a tartaruga que fala muito, sou a tartaruga que fala muito pouco. Eu só dando boas-vindas. Até porque quem fala muito nem consegue respirar. Eu não, se eu quiser eu fico calada. Agora eu só não tô calada porque eu tô a falar com vocês e dar as boas-vindas. Porque senão vocês iam acreditar que todo mundo fica dizendo que eu falo muito, mas eu não falo muito. Eu sou uma tartaruga muito silenciosa, muito calada. Eu só tô agora dando as boas-vindas, porque seria muita falta de educação não dar as boas-vindas. Diz que quem fala muito é aquele rei. Dizem que o rei fala tanto, que a pobre da rainha faz 5 anos que não pronuncia nenhuma palavra. Fica só balançando assim, dizendo sim com a cabeça. Mas eu não, eu fico só calada. Até porque aqui não tem que conversar. Às vezes falo um pouco sozinha. Mas agora, no momento, eu tô dando as boas-vindas. Se quiser, pode ficar à vontade, pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu falo muito pouco. Eu só tô falando agora que eu preciso explicar. Os patos já descobriram que haviam encontrado quem procuravam. E é fato. Também haviam ouvido as histórias do rei que falava tal qual a tartaruga. E que a pobre da rainha fazia 5 anos que não dizia uma só palavra. A pobre da rainha só dizia sim e era assim com a cabeça. Souberam também que havia um conselheiro no castelo, o tempo inteiro acompanhando o rei para tentar explicá-lo que as palavras são de prata e o silêncio é de ouro, mas ainda não havia encontrado a oportunidade correta. Os patos pouco tinham a ver com o rei. Queriam mesmo era o desafio de silenciar a tartaruga. E aí ofereceram uma viagem. Na verdade, era um plano. E disseram, Dona Tartaruga, a senhora, por um acaso, não quer conhecer as montanhas que ficam para além do castelo? Ah, dizem que para além do castelo as montanhas são tão bonitas, são tão aprazíveis. A senhora não quer voar conosco ao topo da montanha, mais alta que o castelo? Ah, tartaruga. Ah, meu filho, como é que é uma tartaruga pesada desse jeito? Vou conseguir? Vocês vão voando e eu vou andando. Como é que eu vou conseguir? Eu sou muito lenta, ando muito devagar. Como é que eu vou andando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, andando sozinha, sem conversar com ninguém? Ninguém é de ferro, eu não ia aguentar uma viagem tão longa. Eu já tenho 120 anos, eu ia chegar lá com 190 anos. E os patos, calma, dona tartaruga. Nós temos uma ideia. Trouxemos essa grande vara. Cada um de nós, com o bico, irá segurar na ponta da vara. E a senhora tartaruga vai abocanhar bem ao meio. E assim, juntos, nós 3 sobrevoaremos o castelo. Passaremos por cima do seu lago. E chegaremos ao topo da montanha. E antes que a tartaruga passasse mais de 1 hora a responder que sim, os patos imediatamente trouxeram uma grande vara, cada um segurou com a ponta do bico e a tartaruga lentamente abocanhou e os 3 sobrevoaram o grande lago, sobrevoaram o castelo. Quando estavam acima do castelo, era o exato momento em que o rei fazia uns 45 minutos que dizia como o dia estava bonito. Olha, mas que dia maravilhoso como esse, agora um dia maravilhoso como esse, eu não vou falar, fica todo mundo a reclamar que eu falo muito, não, sou o rei que fala muito aquela tartaruga ali que mora ali, aquele lago que ninguém quer viver com ela. Eu não, eu vivo aqui com meus súditos, a minha rainha, agora tem até um conselheiro que anda todo tempo atrás de mim, calado. Mas eu não, sou um rei que fala muito pouco. Agora, se eu for um rei que não consegue falar, como é que um rei não fala? Como é que o rei num dia que o dia tá bonito, os pássaros tão bonitos, o céu tá bonito, que dia... Como é que pode um rei que não fala nada? Ah, eu preciso falar, porque falar é da sabedoria. Falar é muito importante. Um rei precisa falar. Nesse exato momento, os 3 sobrevoaram bem na hora em que a rainha disse uma frase inteira nos últimos anos. Olhou bem para cima. Que interessante! Para onde será que irão 2 patos selvagens a carregar uma tartaruga numa vara? Eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que fale muito
que ouça uma pergunta sem responder. E foi nessa hora que a tartaruga, que estava no meio da vara, respondeu à rainha: não é da sua culpa! Nem terminou a frase. Espatifou-se no meio da varanda do castelo. Nessa hora, o conselheiro do rei encontrou a grande oportunidade de lhe falar: Majestade, o pobre do bicho falava em trovelim, não conseguia calar-se e teve esse triste fim. Majestade, as palavras são de prata, mas o silêncio é de ouro. Um homem sábio é um homem de poucas palavras. E, cuidadosamente, pegou o bichinho e colou todos os pedacinhos. E o rei finalmente compreendeu. E dizem que desde esse dia o reino foi muito mais feliz. O rei aprendeu a escutar e menos falar, porque as palavras são de prata, mas o silêncio é de ouro. E desde então, a velha que também me contou essa história diz que todas as tartarugas que caminham sobre a terra são bem coladinhas e não dizem shhh, nada, só ouvem. E em nome da memória, terminei essa cascuda história.